Calma, mancha, você tá... Isso aí pra assistir aqui sem interrupção. Simbora! Dá o ok aí. Pronto! Vamos lá, pessoal, todo mundo de volta comigo, professor Ronaldo Olê aqui, Direito Constitucional, nada contra as outras matérias, mas a rainha das disciplinas aí, 7 questões, um percentual altíssimo que você precisa conseguir aí de forma fácil, simples, sem nenhuma complicação, rumo à sua aprovação, rumo aos 40 pontos. Obviamente a gente quer mais do que 40, mas o 40 aí para você não tem nenhum problema, tá certo? E, obviamente, dividido por matérias, neste primeiro bloco de constitucional, nós trabalharemos 30 questões a respeito de nacionalidade e direitos políticos. Assunto muito cobrado e que se imiscui. O que é isso? Várias questões são situações em que você primeiro tem que saber a nacionalidade da pessoa para saber se ela tem direitos políticos ou não, a questão da idade, por aí vai. Então, elas se misturam. A FGV adora cobrar isso. E nós vamos trabalhar questões nesse sentido, tá certo? Você quer dominar esse assunto? Olha, em 5 minutos você domina. Artigo 12 e artigo 14. Artigo 12 e artigo 14. Artigo 12 está lá, inciso 1, os brasileiros, inciso 2, os naturalizados. Você tem o artigo 14, a questão de quem pode votar, quem não pode votar, a questão das inelegibilidades, a idade mínima. Então tem muita coisa que nós vamos trabalhar, tá certo? Qualquer dúvida também, a gente vai tirar. Estou acompanhando pelo chat, ok? Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Sônia, Celina, Silvânia, Aurineide. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, direito constitucional, então na tela, primeira questão. Vamos lá. Não é usual ver os direitos políticos como direitos fundamentais, mas eles são. No entanto, a participação política, com a exigência de consentimento para a tributação e para a legislação, surge como uma das primeiras demandas junto à liberdade religiosa e à proteção contra a prisão arbitrária, na defesa de direitos contra o poder do Estado. Levando em consideração o assunto apresentado, assinale a alternativa correta. Ele está falando aqui dos direitos políticos, se você lembra logo do artigo 14. E vem falando aqui, letra A, alternativa A, segundo a Constituição brasileira, a soberania popular deve ser exercida pelo voto, pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Letra A já começa de forma correta. Professor, mas como assim a soberania popular? Lembre-se, está lá no artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exercerá diretamente nos termos desta Constituição e indiretamente através dos representantes eleitos. Aí você vai, poxa, onde é que a Constituição fala que eu vou exercer de forma direta o poder? Artigo 14, caput, está lá o voto. Aí vem plebiscito, referendo, iniciativa popular, os instrumentos de exercício direto do poder pelo povo. Por isso que a nossa democracia ela é semi-participativa ou semi-direta. Fique ligado também nestas expressões. Então a letra A é a correta logo de cara, corretíssima. Olha a letra B, segundo a Constituição brasileira, as condições de elegibilidade estabelecidas limitam-se à nacionalidade, ao exercício dos direitos políticos, ao alistamento eleitoral, à filiação e à regularidade de exercício profissional. Não podendo a lei estabelecer critérios diversos dos estabelecidos constitucionalmente, cadê aqui a idade mínima para os cargos? Também é critério estabelecido lá no artigo 14, parágrafo 3º. Então, quando ele fala aqui que não existem outros critérios, a alternativa fica falsa. C, o texto constitucional assevera que a cassação de direitos políticos é uma prerrogativa do Poder Judiciário. Para por aí. Na nossa Constituição não se admite cassação dos direitos políticos em nenhuma hipótese. O artigo 15, anote aí, o artigo 15, ele deixa bem claro, nós podemos ter perda ou suspensão dos direitos políticos, mas cassação jamais. O que você pode ver no noticiário de cassação é cassação do mandato, mas não dos direitos políticos, ok? Cuidado com esta pegadinha. E letra D, segundo o texto constitucional, aos estrangeiros em território brasileiro é facultado o alistamento como eleitores na forma da lei estrangeiro. Eu não estou falando do brasileiro naturalizado, porque é brasileiro. Eu estou falando do estrangeiro. O estrangeiro é aquele que não detém a nacionalidade brasileira, não detém também direitos políticos.
Porque para o exercício de direitos políticos é a prerrogativa a nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada. Estrangeiro não pode votar, também como não pode ser votado. Portanto, apenas a alternativa A é a correta. Você começa assim, a alternativa A é a correta, a gente fica ressabiado, a gente fica preocupado. Poxa, cadê o erro das outras alternativas? E é assim que nós vamos estudar, ok? Então anote aí, a alternativa A está de acordo com o artigo 14 da Constituição Federal. Então, primeira questão, logo na tela. Simbora! Segunda, Inácio, 19 anos, dessa forma que eles cobram lá no OAB, esse contexto fático. Inácio, 19 anos, olha, sublime, marque a idade, isso faz toda a diferença. Nascido e residente em Montes Claros, em pleno gozo de seus direitos políticos e devidamente alistado em cartório eleitoral, cujo pai também nasceu em Montes Claros, mas a mãe nasceu no Chile e não se naturalizou brasileira, querendo exercer plenamente a cidadania, resolve se candidatar a uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Montes Claros. Nesse caso, é correto afirmar, opa, para ele ser vereador, o que eu falei, para ter direitos políticos, precisa ser brasileiro. Você precisa primeiro descobrir, Inácio é brasileiro? Primeira questão vem logo dizendo, ele é nascido e residente em Montes Claros, ele nasceu em Montes Claros, Brasil, município brasileiro. Sendo assim, se nasceu em território brasileiro, critério era do juiz solis. Ele, portanto, é brasileiro nato. Bacana isso? Bacana. Só que você deve lembrar qual é o cargo político ao qual ele deseja concorrer? Cargo de vereador. E a nossa Constituição, lá no artigo 14, parágrafo 3º, coloca as condições de elegibilidade e lá no inciso 6 vem colocando a idade mínima. Para vereador, a idade mínima é de 18 anos. E ele tem quanto? 19. Poxa, ele é brasileiro nato, porque nasceu em território brasileiro. Ele tem 19 anos, acima do mínimo constitucionalmente estabelecido para vereador, então ele pode se candidatar a vereador do seu município, não tem nenhum empecilho. Aí vem a letra A, só pode concorrer a vagos brasileiros natos. Falso, brasileiro naturalizado também pode. Há impedimento em razão da nacionalidade materna, nada a ver isso daqui. C, há impedimento em razão da idade de Inácio, acabamos de ver que não. E não há, do ponto de vista legal, impedimento para a candidatura. Perfeito. Letra D, portanto, é a alternativa certa. Marque sem medo. Alternativa D. Lembre-se sempre, nacionalidade e direitos políticos são assuntos que vão ser juntados na questão, dentro desse contexto fático trazido pela FGV, ok? Então, segunda, letra D. Daqui a pouco eu dou um intervalozinho para a gente tirar a dúvida, tá certo? Mas acompanha. Fixa no que eu estou falando, vai anotando as questões, vai anotando os artigos que eu estou citando aqui. Terceira questão. Pietro Ferrari, gostei desse sobrenome, nasceu no ano de 1990, no exterior, lá na Itália, durante o serviço de seus pais, que eram diplomatas em prol do governo federal brasileiro. Pietro hoje deseja seguir carreira diplomática brasileira. Sobre a situação apresentada, escolha a alternativa correta. Opa! Carreira diplomática, cargo privativo de brasileiro nato. Professor, onde é que está isso? Lá no artigo 12, parágrafo 3º. Lá no artigo 12, parágrafo 3º. Carreira diplomática, privativo de brasileiro nato. Perfeito. Pietro, mesmo nascido na Itália, é brasileiro nato? Professor, ele não nasceu no território brasileiro, certo? Mas nós temos os critérios de juiz sanguinis, a depender de qual você prefere. Vamos lá. Ele é filho de brasileiros que se encontram no exterior a serviço do governo brasileiro? A questão deixa claramente expresso essa situação. Então, Pietro, ele se encontra dentro do critério de juiz sanguinis, lá no artigo 12, que fala do brasileiro nato, por ser filho de brasileiros no exterior a serviço do governo brasileiro, tá certo? Então ele pode sim seguir carreira diplomática. Vamos lá. Pietro Ferrari não poderá seguir a carreira diplomática. Falso. B. Caso possua bens móveis ou imóveis no Brasil, bem como filhos brasileiros, Pietro Ferrari poderá se naturalizar brasileiro? Não, ele é nato.
C. Se Pietro Ferrari desejar seguir a carreira diplomática, deverá residir no Brasil por 1 ano ininterrupto, a fim de obter automaticamente a nacionalidade brasileira. Não tem isso na Constituição, está confundindo tudo. E letra D. Pietro Ferrari, na situação em apreço, não precisará se naturalizar, pois já é considerado brasileiro nato pela Constituição Federal Brasileira de 88, estando apto a seguir a carreira diplomática. Perfeito, mais uma vez, a alternativa D é a nossa resposta correta. Vamos em frente. Márcio é empregado de uma empresa privada brasileira. Estava a serviço da empresa na Itália, onde casou-se com uma italiana. Ele estava a serviço da empresa e não do governo brasileiro. Cuidado com isso. Ele casou-se com uma italiana e tiveram o primeiro filho naquele país. Márcio fez o registro de nascimento do seu filho na Embaixada Brasileira em Roma. Já que ele não estava a serviço do governo brasileiro, então ele vai o quê? Registrar o filho dele em repartição brasileira competente no exterior. No caso aqui, Embaixada Brasileira em Roma. O filho dele, por mais que tenha nascido na Itália, é brasileiro nato? É sim, professor. Então pronto. Ele registrou o seu filho na Embaixada Brasileira em Roma com a intenção de que seu filho tivesse nacionalidade brasileira. Perfeito. Segundo a Constituição da República, quanto à sua nacionalidade, o filho de Márcio é considerado brasileiro nato, porque apesar de nascer em território estrangeiro, seu pai é brasileiro e o registrou em repartição brasileira competente. Letra A já responde a questão. Dá uma olhadinha lá no artigo 12, inciso 1, inciso 2, tá certo? Isso é importantíssimo, importantíssimo. B e C estão falsos, porque ele não é estrangeiro e ele também não será brasileiro naturalizado. A letra A responde logo de cara, mais uma vez. Vamos em frente. Olha como você começa a ficar familiarizado com as questões. Isso é importante. Quinta questão. Felipe e sua esposa Sofia são franceses. Quando Sofia completou 7 meses de gestação, eles decidiram passar férias no Brasil. Maravilha, né? Mas uma intercorrência provocou a aceleração do parto, talvez uma tentativa de assalto ao território brasileiro. E Marie, primeira filha do casal, nasceu prematuramente no Hospital Municipal de Valinhos. Jéssica nasceu na Islândia. Pronto, Marie nasceu em Valinhos. Jéssica nasceu na Islândia, filha de João, brasileiro, e Leona, finlandesa. Jéssica veio residir no Brasil e optou, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que, vamos lá, Marie, filho de pais estrangeiros, são franceses, estão a serviço da França? Não, nasceu em território brasileiro, então ela é brasileira nata. Professor, ela é francesa? Não interessa, ela é brasileira nata. E a Jéssica, por mais que ela tenha nascido na Islândia, como ela é filha de brasileiro e veio a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira após a maioridade, ela também será o quê? Brasileira nata. Sendo assim, Marie e Jéssica são ambas brasileiras naturalizadas? Falso. Marie é brasileira nata e Jéssica é brasileira naturalizada? Falso. Marie e Jéssica somente serão consideradas brasileiras naturalizadas? Falso. Letra D, mais uma vez, Marie e Jéssica são brasileiras natas. Tá aí, perfeito. Letra D, mais uma vez. Nenhuma complicação aí. Saiba a nacionalidade e bola para frente. Sexta questão. Elmer e Lindy, estrangeiros, sublinha, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de 8 meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o parto na cidade de Manaus. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais. Espera aí, ele nasceu em território brasileiro, mas os pais eram estrangeiros e estavam a serviço de seu país? Estavam. A questão deixa claro isso daí. Então, o filho deles, Carlos, não será brasileiro nato. Encontra-se na exceção constitucional lá do critério territorial, do juiz solis. Ele não é brasileiro nato, ok? Sendo assim, anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou. O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho chamado João. João é filho de Ana, que é brasileira nata. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta com base no que dispõe a Constituição Federal. Carlos não é brasileiro nato, Ana é. O filho de Ana que nasceu no exterior pode ser brasileiro nato? Pode. Se ela tiver a serviço do Brasil lá no exterior, se registrar em repartição brasileira competente
ou se ele vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Sendo assim, alternativa A. Caso venha morar no Brasil, Carlos poderá ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa? Não, porque ele é estrangeiro. Ele não é nato nem naturalizado. Letra A está falsa. B. Além da distinção prevista na Constituição de 88, a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Não. As distinções estão na Constituição. A lei não pode. As distinções estão na Constituição. Olha a pegadinha. C. Caso seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, João poderá ser considerado como brasileiro nato. Perfeito. Letra C está dentro do que nós estudamos, dentro do que eu acabei de comentar. Bacana? Vamos em frente. Elma e Lynch poderão ser considerados brasileiros natos. Nada disso. Vamos lá. Sétima questão. Adriano nasceu em Berlim, fruto de um relacionamento de seu pai João, nascido em São Paulo, com Annelise, nascida em Berlim, Alemanha. Após atingir a maioridade, Adriano veio morar no Brasil e resolveu optar pela cidadania brasileira. Opa, cidadania, nacionalidade, aqui está utilizando nesse sinônimo, tá certo? Então ele veio morar no Brasil e resolveu optar pela cidadania brasileira. Bacana. Diante dos fatos, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao direito de Adriano a obter a referida cidadania. Ele nasceu em Berlim, mas ele é filho de brasileiro. Então, se ele vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira após a maioridade, ele é considerado brasileiro nato. Sendo assim, letra A cidadania conferida a Adriano será de brasileiro nato. Letra A responde também logo de cara a nossa sétima questão. Ele não será naturalizado, é o erro da alternativa B. Não poderá obter a cidadania brasileira, totalmente falso, a C. E Adriano só poderá solicitar a cidadania como brasileiro naturalizado? Nada disso. Ele é brasileiro nato. Vamos em frente. Júlia, estudante do curso de Direito da Universidade Capa Gama, estava estudando Direito Constitucional, quando lhe chamou a atenção tema sobre nacionalidade. Durante os estudos, Júlia descobriu que, de acordo com a Constituição Federal, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira, serão considerados como isso aí é um caso de naturalização extraordinária. Eles serão brasileiros naturalizados. A alternativa aqui, letra A, brasileiros natos? Não. Estrangeiros naturalizados? Por favor, né? Não existe isso. Eles serão brasileiros naturalizados. Não vai marcar a alternativa B, não. Cuidado, tá? Brasileiro naturalizado. Estrangeiro naturalizado, não sei o que é isso. No Brasil é nato, é naturalizado, mas brasileiro. Nona questão. Arquimedes, brasileiro, 20 anos de idade, é funcionário público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo, filiado a um partido político há 2 anos e pretende candidatar-se ao mandato de vereador no município de São Miguel Arcanjo, enquanto sua esposa Afrodite é vereadora no mesmo município. Considerando o disposto na Carta Magna a respeito da matéria, é correto afirmar que Arquimedes, que está no pleno gozo dos seus direitos políticos, não poderá candidatar-se ao mandato de vereador em razão de sua esposa já exercer a vereança no mesmo município. Para por aí. Só se ela fosse a prefeita. Mas ela é do poder legislativo, ela não é a chefe do poder executivo. Então não existe nenhum impedimento. Letra A está falsa. E observe, ele é brasileiro e possui a idade de 20 anos. Para vereador é 18, não tem nenhum impedimento mesmo. B. Não poderá candidatar-se ao mandato de vereador em razão de não possuir a idade mínima. Para por aí. Tem 20 anos, já falamos sobre isso. C. Poderá candidatar-se ao mandato de vereador, perfeito, uma vez que possui a idade mínima para concorrer nas respectivas eleições, e o fato de Afrodite exercer a vereança no mesmo município não se constitui em hipótese de inelegibilidade nesse caso, perfeito. A inelegibilidade por parentesco, lá no artigo 14, parágrafo 7º, tá certo? É só se ela fosse o quê? A prefeita. Cuidado! C. Opa, C é a nossa resposta correta. Show de bola! Vamos em frente. 10ª questão, considera as seguintes situações hipotéticas. Simon, nascido na Inglaterra, de mãe irlandesa, durante o período em que seu pai estava naquele país como embaixador da República Federativa do Brasil, reside no território brasileiro há 1 ano.
Fritz, nascido na Alemanha, naturalizado brasileiro há 17 anos, reside e exerce legalmente a advocacia no Brasil há 15 anos ininterruptos. E Brigitte, nascida na França e naturalizada brasileira há 2 anos, é processada e condenada no exterior pela prática de tráfico internacional de entorpecentes ocorrido há 6 anos. À luz da Constituição Federal, considerados elementos fornecidos, letra A. Fritz poderá ser nomeado embaixador, mas não poderá ser nomeado ministro das Relações Exteriores, ao passo que Simon é considerado brasileiro naturalizado. Eu vou voltar aqui. Olha só, Simon, ele é filho de pai que estava como embaixador lá na Inglaterra. Então, por o pai dele estar a serviço do governo brasileiro, ele será o quê? Brasileiro nato e não naturalizado. O Fritz, ele é naturalizado. Cuidado com os cargos privativos de brasileiros natos. E eu falo o mesmo para a Brigitte. Sendo assim, a letra A está falsa. Ele está falsa. Simon não é considerado naturalizado, e sim nato. B. Brigitte não poderá ser extraditada em razão de ter se naturalizado brasileiro. Peraí. A extradição lá no artigo 5º, inciso 51, que impede é para o brasileiro nato. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Cuidado com isso, tá certo? C. Simon é considerado estrangeiro? Não, Simon é brasileiro nato. Aí vem a letra D. Ele é brasileiro nato, ao passo que Fritz não poderá ocupar qualquer cargo da carreira diplomática. Por quê? Porque é privativo de brasileiro nato e Fritz é naturalizado. Letra D responde satisfatoriamente esta questão, ok? Já resolvemos 10 questões, tranquilo? Quero ver perguntas. Vamos lá. Quero ver perguntas. Arley Araújo dizendo que o profissional vai ser a segunda fase. Show de bola. Gisele, melhor professor. Obrigado, Gisele. Silvânia também, obrigado. Maria Nogueira. A Ana Cristina, foi professora na faculdade, um beijo para você. Joel, da Aurineide. Obrigado, pessoal, obrigado. Ó, qualquer pergunta, deixa aqui que eu vou dar uma olhada e eu vou responder, tá certo? A gente tem aqui 30 questões, então tem que correr também contra o tempo, mas ao máximo possível de didática, de que você tenha aqui assertividade. Artigo 12, artigo 14, artigo 12, artigo 14. Não se perca nesse meio, tá certo? Vamos em frente. Um abraço aí para o Francisco, para a Emara. 11ª questão, põe aí na tela. Tito Lívio, 30 anos, casado com Cassandra, de 35 anos, exerce seu primeiro mandato como prefeito do município X. O irmão de Tito Lívio, Auspício, com 18 anos, pretende disputar pela primeira vez um cargo eletivo. Com base nessas informações, entende visto os dispositivos constitucionais, assinale a alternativa correta. Peraí. O irmão de Tito Lívio, ele pretende disputar pela primeira vez um cargo eletivo no mesmo município. Peraí, ele é prefeito, ele é chefe do poder executivo. A gente falou, existe aqui uma inelegibilidade por parentesco. Artigo 14, faço questão de escrever, artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Cuidado com isso. Essa inelegibilidade para parentes até 2º grau. O irmão é parente de 2º grau? É. Parente de 2º grau? Sem nenhum problema. Colateral de 2º grau. Então ele é inelegível no município X, a não ser que ele já fosse detentor de cargo eletivo e fosse candidato à reeleição, o que não é o caso. Ele deseja se candidatar pela primeira vez. Então cuidado com isso, tá certo? Então, nem Cassandra, nem nem o Auspício aqui, tá certo? Poderão se candidatar no município X. Letra A. Tito Lívio poderá concorrer à reeleição. Perfeito. E seu irmão Auspício poderá disputar o cargo de vereador? Não poderá. Existe um impedimento legal, inelegibilidade por parentesco. Tá falso. B. Cassandra não poderá concorrer a cargos eletivos no território de jurisdição de Tito Lívio. Exato, ela é a cônjuge de Tito Lívio. Salvo se o casal de se divorciar, ainda que isso ocorra no curso do mandato? Não. Mesmo que o divórcio ocorra no curso do mandato, a inelegibilidade permanece. Súmula vinculante número 18. Coloca aqui, ó, SV de súmula vinculante número 18. Cuidado com isso. C. Tito Lívio, não está falso também. C. Tito Lívio poderá concorrer ao cargo de senador se renunciar ao mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Cuidado, não existe aqui o cargo de senador, como ele é prefeito, basta 4 meses, tá certo? Está nem na Constituição, mas ele teria
que sair. E letra D, Tito Livio poderá concorrer à reeleição, perfeito, e Cassandra poderá se candidatar ao cargo de senadora, perfeito, exatamente, sem nenhum problema, tá certo? Então, letra D é a resposta correta. Letra D é a resposta correta. Tranquilo isso daí? Vamos em frente. Ah, por que ela pode se candidatar a senadora? Porque o território de jurisdição é diferente. Tranquilo? 12ª. Popônio, é cada nome, meu Deus. Popônio nasceu na Áustria, de pai austríaco e mãe brasileira, a qual já estava a serviço da República Federativa do Brasil. Quanto à nacionalidade de Popônio, nos termos da Constituição da República, é correto afirmar que, a mãe brasileira dele estava no exterior a serviço do governo brasileiro, então ele será automaticamente brasileiro nato, não precisa sequer ser registrado em repartição brasileira no exterior, ok? Sendo assim, letra A já responde. As questões também vão se repetindo, os problemas vão se repetindo, fiquem atentos. B, será brasileiro nato se vier a residir no Brasil? Não, é nato automaticamente. Poderá ser brasileiro naturalizado? Ele é nato. E letra D, será brasileiro nato se for registrado na repartição competente? Não precisa disso. Ele é nato de forma automática. A mãe dele, que é brasileira, estava no exterior a serviço do Brasil. Vamos em frente. 13ª questão. Pedro, filho de pai brasileiro e mãe croata, nenhum deles a serviço de seu país, nasceu na Rússia. E 20 anos depois, vindo ao Brasil, optou por aqui estabelecer residência, optando pela nacionalidade brasileira. Ele é filho de brasileiro que nasceu no exterior. O pai dele não estava a serviço do Brasil. Não fala que foi registrado em repartição brasileira competente. Só resta o quê? Só resta, então, para Pedro vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade, que é o que aconteceu no caso. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que Pedro é apátrida? Não. Russo-croata, você conhece a Constituição da Rússia ou da Croácia? Não, então você jamais poderia marcar a letra B. Por favor, jamais marque a letra B. C, ele é brasileiro naturalizado? Não, ele é brasileiro nato, segundo o critério jus sanguíneo. Pronto, letra D, mais uma vez, é a resposta correta. Ah, professor, tem muita letra D. Se aparecer várias letras D também na sua prova, se você tiver segurança do seu estudo, não vai mexer com o seu emocional, não vai abalar o seu emocional. Então, por isso que você precisa estar o quê? Treinado. Você precisa ter o quê? Olha o que eu falo, assertividade. Cuidado, tá certo? Cuidado que as bancas adoram mexer com o seu emocional também. Então, mais uma vez, letra D responde a questão. 14ª questão, Narciso, 19 anos de idade, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, pretende candidatar-se ao cargo de vereador em seu município nas próximas eleições, que ocorrerão em outubro de 2020. Poliana, que é sua cunhada, ocupava o cargo de presidente da Câmara de Vereadores no mesmo município, mas atualmente veio a assumir o cargo de prefeito em razão da perda de mandato dos ocupantes anteriores. Segundo disposto na Constituição Federal, nessa situação hipotética é correto afirmar que Narciso, mais uma vez aqui a questão da inelegibilidade por parentesco. Artigo 14, parágrafo 7º até 2º grau. Bacana. Em primeiro lugar, quando você analisa, o cargo de vereador, ele tem 19 anos, pode ser candidato a vereador, sem nenhum problema. A cunhada dele era presidente da Câmara de Vereadores. Até então não existe nenhum impedimento, a não ser que ela fosse a prefeita. Só que, nos 6 meses anteriores ao pleito, ela ocupou o cargo de prefeita, porque o prefeito e o vice-prefeito foram destituídos do cargo. Então ela ocupou o cargo de prefeita. Sendo assim, a inelegibilidade por parentesco vai acabar atingindo o Narciso. Vai acabar atingindo o Narciso, porque ela atinge quem também ocupar o cargo dentro dos 6 meses antes do pleito. Então, Narciso, que inicialmente não tinha nenhum impedimento para candidatar-se a vereador, agora tem. Professor, mas ela é cunhada, não interessa, olha a questão da afinidade. No momento que é cunhada, é como se você e o seu cônjuge fossem uma pessoa só. Então, o cunhado é o irmão do seu cônjuge. E se o irmão é parentesco de 2º grau, o cunhado também será. Então, a inelegibilidade irá atingir o Narciso. Questão auspiciosa aqui, questão pegadinha. Letra A, ele pode se candidatar? Não pode.
Letra B. Não poderá se candidatar tendo em vista a sua condição de inelegibilidade por ser cunhado de Poliana, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Letra B responde tudo com base no quê? Artigo 14, parágrafo 7º. Ok? Então, cuidado, a questão do parentesco, linha reta, linha colateral, por afinidade, isso é muito importante. E letra C, letra D, poderá se candidatar. Olha só, se você não estudou a matéria, você vai no chutômetro. No chutômetro, a letra B você já exclui. Porque as outras três é poderá se candidatar. A única que aí, não poderá se candidatar, a letra B. Então, no chutômetro, você excluiria a letra B. Seja sincero. Não é verdade? É, professor, é verdade. Então, se você não estuda direito, se você não está aqui afiado, você erraria essa questão. Questão cara de OAB isso daqui. Ok? Cuidado, cuidado. 15ª, Marcondes, brasileiro naturalizado, nascido em 1998, residente no município de Campinas, estado de São Paulo, é servidor público concursado federal. Considerando as regras atinentes aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, é possível afirmar que Marcondes não pode ser eleito vereador. Peraí, ele é naturalizado, vereador é cargo privativo de brasileiro nato? Não, então ele pode ser o quê? Vereador. Ele pode ser vereador sem nenhum problema, já tem mais de 18 anos e tudo mais, pronto. B, não pode ser eleito governador. Governador também não é cargo privativo de brasileiro nato, para por aí. Vamos lá. C, peraí, só um detalhe, deixa eu pegar a borrachinha. Só um detalhe, ele tem quantos anos? Ele tem 98, bota aí 23, 22, 23 anos, não é verdade? É. Só que o cargo de governador, qual é a idade mínima? 30 anos. 30 anos. Eu aqui, rapidamente, tinha cometido um equívoco. Não pode ser eleito governador. Realmente, governador não é cargo privativo de brasileiro nato, mas ele não pode. Não porque é nato ou naturalizado, mas por causa da idade dele. Ele tem 22, 23 anos. Para ser governador tem que ter no mínimo 30. Então a letra B realmente é a correta, tá certo? Não pelo fato de ser naturalizado ou nato, mas pelo fato da idade mínima. Aí vem letra C, pode ser eleito senador? Não, porque a idade mínima é de 35. E letra D, pode ser elegível. Salvo na hipótese de ocupar cargo efetivo militar, o artigo 14, parágrafo 8º, fala das regras em relação ao militar, que não tem nada a ver, tá certo? Que não tem nada... Eita, rapaz, a gente não pode mais passar aqui o tracinho. Pronto, colocar assim. Não tem nada a ver. Então, letra B é a resposta correta. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Arle Araújo, o que seria tal de autoridade nacional em questão de OAB? Vai depender do que a questão fala. Vai depender do que a questão fala. Ele estava em missão diplomática. Ele era autoridade nacional porque ele estava exercendo o cargo de senador, chefe da missão diplomática. Você tem que entender a depender do contexto fático trazido pela questão da OAB. Tá certo? Bacana, tranquilo. Bacana, Raquel. Obrigado, Cristina. Vamos em frente, 16ª questão. Martinho, brasileiro nato, tem 65 anos de idade. Olha, você pode riscar sua prova de primeira fase, então vai grifando. Brasileiro nato, tem 65 anos de idade, é analfabeto e deseja votar nas eleições que se aproximam. Para por aí. O analfabeto pode votar? Pode. É obrigado a votar? Não. Pode ser votado? Também não. Então, ele é obrigado a votar? Não, ele pode votar, é facultativo, mas ele não pode ser candidato a nenhum cargo eletivo. Seu filho César, que tem 20 anos, também é analfabeto e pretende se candidatar ao cargo de vereador. Não pode. Nessa situação, de acordo com a Constituição de 88, com base apenas nas informações fornecidas, para Martinho o voto é facultativo. Acabamos de falar isso, ó, facultativo. B ou D, já exclui a letra A e a letra C. Em razão de sua idade? Não. Em razão de seu analfabetismo. Sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido por ser analfabeto. Exato, a Constituição veda a questão da capacidade eleitoral passiva para o analfabeto. Então, letra D é a resposta correta. Eu posso votar, não sou obrigado, eu posso votar, mas ser candidato eu não posso. 17ª. Joana é brasileira nata, analfabeta e tem 18 anos de idade. Carlos é brasileiro nato,
estudante e tem 16 anos de idade. Aparecida é brasileira nata, enfermeira aposentada e tem 79 anos de idade. Mark é brasileiro naturalizado, professor universitário e tem 35 anos de idade. Considerando somente os dados fornecidos em conformidade com a Constituição de 88, o voto é obrigatório para Aparecida. Aparecida é brasileira nata, mas tem 79 anos de idade. Se o brasileiro tem mais de 70 anos de idade, o voto é o quê? Facultativo. Letra A já está o quê? Falso. Vai dessa forma que é sucesso. B, é facultativo para Joana. Por quê? Porque Joana é analfabeta. É facultativo para Joana? É. Então aqui está certo. É facultativo para Carlos. É facultativo? É porque Carlos tem 16 anos de idade. Então quem tem 16 e 17, o voto é realmente facultativo. Perfeito. É facultativo para Aparecida, porque ela tem mais de 70 anos. Perfeito. Opa, mas é facultativo para Mark? Não. Mark é brasileiro naturalizado e tem 35 anos de idade. Voto para ele é obrigatório. Então, está errado só aqui. Letra C. É obrigatório para Mark, facultativo para Joana, Carlos e Aparecida. É o contrário da letra B, que nós acabamos de explicar. Então, ó, questão 17, letra C, de casa, de correto. Vamos lá. De corre para aprovação. 18ª questão. No ordenamento pátrio, há casos de inelegibilidade absoluta. É verdade, como é a questão do analfabeto. Que está relacionada a características pessoais, atingido todos os cargos eletivos e não podendo ser afastada por meio da desincompatibilização. E as inelegibilidades relativas em razão do cargo ou em razão do parentesco que estão relacionadas à chefia do Poder Executivo, podendo ser afastadas mediante desincompatibilização. Desincompatibilização do cargo. Se eu detenho tal cargo, para eu candidatar-se ao outro, eu tenho que sair desse cargo. No momento que eu saio, eu me desincompatibilizo, aquele impedimento deixa de existir. A inelegibilidade absoluta me impede de concorrer para qualquer cargo eletivo. É o caso dos estrangeiros, é o caso dos menores de 18 anos, é o caso dos analfabetos. Então a Constituição traz estas inelegibilidades absolutas. Vamos em frente. Acerca dos direitos políticos, olha, para ter um ponto final bem aqui. Acerca dos direitos políticos, das pessoas que não podem alistar-se como eleitores e das condições de inelegibilidade absoluta, assinale a alternativa correta. Letra A. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os analfabetos. Peraí. Os estrangeiros e os conscritos. Analfabeto pode se alistar como eleitor. O voto é facultativo, o alistamento é facultativo para os analfabetos. É proibido para os estrangeiros, mas aqui é proibido também para os conscritos, aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório. Letra B. Então, letra A está falsa aqui por trazer os analfabetos e não os conscritos. B. São inelegíveis os estrangeiros, perfeito. Os conscritos durante o serviço militar obrigatório, perfeito. E os analfabetos podem votar, mas não podem ser votados. Sensacional, letra B, ó, corretíssima. Ah, professor, me confundo muito para quem o voto é obrigatório, facultativo. No nosso curso a gente traz. Para quem o voto e o alistamento são facultativos, obrigatórios e proibidos. Tranquilo? Lê a Constituição que você também, ó, fica show de bola, você fica amaciado aí para gabaritar as questões de condicional, te garanto. C. Os estrangeiros podem votar e ser votados devido à igualdade de direitos dentro do território nacional. Peraí. Estrangeiro, falando da situação política do Brasil, não pode. E são inelegíveis os maiores de 70 anos e os conscritos. Só porque a pessoa tem maior de 70 anos é inelegível? Que história é essa? Falso. B é a única resposta correta ao nosso gabarito. Vamos em frente. 19ª questão. Filho de brasileiros, nascido em país estrangeiro, no qual sua mãe brasileira estava a serviço da República Federativa do Brasil, atualmente com 25 anos de idade completa e residente desde os 9 em território brasileiro, sem condenação penal, pretende candidatar-se a deputado federal. Para, lê com calma. Ele não trouxe o nome desse cidadão. Esse filho de brasileiros, no qual a mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil, já me indica que ele é o quê? Brasileiro nato, de forma automática. Para por aí. Beleza.
Ele tem 25 anos de idade? Tem, então ele pode o quê? Se candidatar a vereador, a prefeito, a deputado. Não tem condenação penal e pretende candidatar-se a deputado federal. Pode, porque a idade mínima é de 21, ele já tem 25. Aí vem a letra A. De acordo com a Constituição de 88, letra A. Não poderá candidatar-se por se tratar de cargo privativo de brasileiro nato? Para por aí. Deputado federal tem vários erros. Primeiro, ele pode, porque ele é nato. E deputado federal não é cargo privativo de brasileiro nato. O que é cargo privativo de brasileiro nato é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, letra A está falsa. B. Poderá candidatar-se, desde que requeira a nacionalidade brasileira, ele é brasileiro nato, automático, para aí. C. Poderá candidatar-se, embora não possa vir a ser presidente da Câmara dos Deputados, ele pode sim, ele é brasileiro nato, vou bater muito nessa tecla. E letra D, poderá candidatar-se, bem como vir a ser presidente da Câmara dos Deputados, por se tratar de brasileiro nato. Perfeito, perfeito. Como eu disse lá no início, ó, pega a nacionalidade com direitos políticos e traz uma questão aqui, cara da OAB. Vamos em frente. 20ª questão. Rômulo, 19 anos de idade, é brasileiro nato. E Rêmulo, 30 anos de idade, o pessoal gosta de história, né? 30 anos de idade, é brasileiro naturalizado. Conforme dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que, atendidas as demais exigências constitucionais, eles podem candidatar-se, entre outros. Vamos lá, letra A. Aos cargos públicos de vereador e governador, respectivamente. Peraí, vereador é 18 anos, governador é 30 anos. Ah, professor, mas o Rêmulo é naturalizado. Não interessa, governador não é cargo privativo de brasileiro nato. Letra A já está verdadeira de cara, mais uma vez. Quando a letra A é logo a opção correta, eu sei que a gente fica meio tremo. Vamos ver a letra B? Vamos lá, Rômulo pode ser governador? Não, porque ele tem 19 anos de idade, governador é 30. C. Cargo público de deputado estadual? Não, porque a idade mínima é 21 e ele tem 19. Letra D, ao cargo público de prefeito? Não, porque Rômulo tem 19, cargo público de prefeito é de 21 anos. Portanto, tá aí, a gente mata logo as outras questões e vê que a A realmente é a opção correta. Vamos em frente. 21ª. O estrangeiro é brasileiro naturalizado desde 2015. Foi citado em uma ação em que seu país de origem P solicitou ao Estado brasileiro a sua extradição. Opa, extradição. Lembre-se aqui, ó, artigo 5º, inciso 51. Tem que saber. Existe tratado de reciprocidade em matéria de extradição entre o Brasil e o país P. Argumenta o país P que o estrangeiro no ano de 2016, cometeu um estupro naquele país. Opa, ele cometeu o crime de estupro depois que ele tinha sido naturalizado. Então foi após a naturalização. Bem como teria uma condenação já transitada em julgado por tráfico ilícito de entorpecentes datada do ano de 2013. Considerando o tratamento constitucional conferido ao estrangeiro no país, assinale a alternativa correta. Ele não é mais estrangeiro, ele é brasileiro naturalizado. Aí lá no inciso 51 do artigo 5º, brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado por crime comum, cometido antes da sua naturalização, ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Não interessa se foi antes ou depois da naturalização, como é o caso aqui. Ele foi condenado por sentença transitada em julgado em 2013 por tráfico de drogas. Então ele pode ser extraditado? Pode. Está dentro da permissão constitucional? Tá. Então vamos em frente. Letra A. As duas hipóteses que fundamentam o pedido permitem a extradição do estrangeiro? Não. A primeira não permite, porque o crime de estupro foi cometido após a sua naturalização. Ele vai ficar impune? Não, ele vai responder aqui no Brasil de acordo com as leis brasileiras. Letra A está falso. B. Sendo o estupro um crime grave, incluído no rol de crimes hediondos, este fato por si só já autoriza a extradição do estrangeiro? Não autoriza, tá? C. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes cometido antes ou após a naturalização e observados os limites da lei autoriza a extradição do estrangeiro? Autoriza sim. Foi o que nós falamos. Então nem perde tempo, letra C é o gabarito da 21ª. Vamos para a próxima. Maria, esposa do prefeito João, que exercia a chefia do Poder Executivo do município Gama, foi informada pelo advogado da família que, de acordo com a ordem constitucional, não poderia candidatar-se ao cargo eletivo de vereadora no mesmo município. Essa vedação é denominada perda dos direitos políticos? Não. Inabilitação? Não. Suspensão dos direitos políticos? Não. Inelegibilidade. Inelegibilidade por parentesco.
Questão aqui relativamente mais fácil, né? Traz um contexto fático, querendo uma teoria, né? Aí para você saber o conceito do Instituto. Inelegibilidade por parentesco. Mais uma vez, artigo 14, parágrafo 7º. 23ª, Adam Baker, brasileiro naturalizado de 27 anos, residente há 8 anos no Brasil, decidiu ingressar na política a fim de contribuir com o seu trabalho para a melhoria da situação social do povo brasileiro. Considerados apenas os dados fornecidos, à luz das pertinentes condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição Federal, Adam poderá concorrer ao seguinte cargo. Presta atenção, naturalizado e a idade. Naturalizado é a idade. Letra A, governador do estado. Naturalizado pode, só que tem que ter 30 anos, ele tem 27. A tá falsa. Da mesma forma, senador, idade mínima é de 35. Letra C, deputado federal. Pode? Pode. Situação em que, se eleito, poderá, inclusive, pleitear a presidência da Câmara dos Deputados? Não, porque o presidente da Câmara dos Deputados é cargo privativo de brasileiro nato, e ele é naturalizado. C, tá falso, mas na segunda parte. E letra D, deputado estadual, situação em que, se eleito, poderá, inclusive, pleitear a presidência da Assembleia Legislativa. Nenhum problema. A Constituição não traz presidente de Assembleia Legislativa, e sim da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Lembra o seguinte, ó, cargo privativo de brasileiro nato, o famoso mnemônico. mp3.com, mp3.com, artigo 12, parágrafo 3º. Marcar aqui, 23ª questão, alternativa D. Vamos em frente, 24ª. Marlon, brasileiro nato, é jogador de futebol. Em função de sua profissão, foi transferido para jogar na Ucrânia. Alguns meses após a sua chegada, o time ao qual está vinculado exige que ele se naturalize ucraniano como condição para permanecer jogando e em cumprimento ao seu contrato de trabalho. Nesse caso em específico, a respeito do quanto disciplinado pela Constituição Federal Brasileira acerca dos direitos de nacionalidade, é correto afirmar que perda da nacionalidade, artigo 12, parágrafo 4º. Atenção a isso daí, tá certo? Parágrafo 4º, artigo 12. Perdeu a nacionalidade quando você adquire outra nacionalidade, mas quando você adquire por livre e espontânea vontade, aqui está sendo exigido a ele que ele se naturalize ucraniano, para que ele continue trabalhando, exercício de direitos civis, está aí. Então está dentro da exceção do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, está aí. Está dentro da exceção, então ele vai continuar sendo brasileiro e ucraniano naturalizado, ele terá dupla nacionalidade. Então vamos lá. Ao adquirir voluntariamente uma nova nacionalidade, para por aí, não é voluntariamente, ele está sendo obrigado. B, ao adquirir a nova nacionalidade, Marlon perderá a nacionalidade brasileira. Desde que por decisão do ministro da Justiça, não, ele não vai perder, ele está dentro da exceção constitucional. C, Marlon perderá a nacionalidade brasileira, não perderá. E letra D, Marlon manterá a nacionalidade brasileira, perfeito. E também terá a nacionalidade ucraniana, tratando-se de caso de dupla nacionalidade, conforme eu acabei de explicar. Uma vez que a aquisição da nova nacionalidade decorreu de exigência como condição de exercício de seus direitos na Ucrânia. Perfeito, isso acontece com outros esportistas também. Então, fiquem atentos a isso. Perda da nacionalidade, artigo 12, parágrafo 4º. Faz um tempinho que não vem sendo cobrado na primeira fase. Então, fiquem atentos mesmo. Letra D, responde satisfatoriamente a nossa questão. Vamos em frente, mantenham-se firmes aí, vamos lá. Gustavo foi eleito governador de um estado em 2018. E sua filha Carolina deseja estrear na política e se candidatar à prefeitura da capital desse mesmo estado nas eleições municipais de 2020. Ou seja, ela não ocupa cargo político. Considerando que Gustavo estará exercendo seu mandato no período eleitoral do próximo pleito, em conformidade com a Constituição Federal de 88, Carolina não pode ser candidata. Ah, mas é da prefeitura, não interessa, o pai dela é o governador do estado, então ela não pode ser candidata a nenhum cargo eletivo no território de jurisdição do seu pai, que é o estado como um todo. Não pode ser vereadora, prefeita, nada disso. Cuidado, cuidado. Então, ó, Carolina poderá ser candidata? Não pode. B, poderá ser candidata? Não pode. C, não poderá concorrer a mandato eletivo enquanto seu genitor exercer cargo político. Peraí, ela pode concorrer a cargo eletivo, desde que seja em outro estado. Ah, professor, se fosse para deputada federal, para senadora, poderia, porque os territórios são diferentes, a jurisdição é diferente. E letra D,
não poderá ser candidato a prefeito do município desejado, perfeito, pois são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção do governador de estado. Ele está aqui quase que transcrevendo o artigo 14, parágrafo 7º. Veja como este dispositivo constitucional é muito cobrado. Letra D é o gabarito. 26ª, Antônia tem 18 anos, Pedro 20, João 30 e Miguel 40. Entendendo-se que as demais condições de elegibilidade foram preenchidas e levando-se em consideração apenas a idade mínima, em conformidade com a Constituição Federal, Antônia e Pedro podem ser eleitos para o cargo de vereador. Podem, porque ambos têm 18 e Pedro tem 20. Então, eles preenchem o requisito da idade mínima. João e Miguel podem ser eleitos para o cargo de vereador. Podem. De prefeito, podem. De governador, podem. E de presidente, opa, presidente não pode. O Miguel pode, mas o João tem 30 anos. Ele teria que ter, no mínimo, 35. Presidente, vice-presidente e senador, idade mínima é de 35. Então, o erro está aqui no finalzinho. Passo para B. Antônia e Pedro podem ser eleitos para o cargo de vereador ou de prefeito. Opa, Antônia não pode ser prefeita. Ela não tem 21 anos. C. Pode ser eleita para o cargo de vereadora. Pedro pode ser eleito para o cargo de vereador ou prefeito? Não, porque Pedro tem 20, não 21. Letra D. Antônio e Pedro podem ser eleitos para o cargo de vereador. João pode ser eleito para o cargo de vereador, prefeito ou governador, perfeito. E Miguel pode ser eleito para qualquer um dos cargos, vereador, prefeito, governador, presidente da República. Mais uma vez, o gabarito é a alternativa D. Cuidado com essa questão emocional na hora da prova. Tenha segurança. Estude. 27ª, João, brasileiro nato, após devido processo legal transitado em julgado, perdeu a nacionalidade brasileira em razão de ter optado voluntariamente por nacionalidade estrangeira. Anos depois, João retornou ao Brasil e adquiriu a nacionalidade brasileira por meio da naturalização. De acordo com a Constituição Federal, assinale qual dos cargos a seguir poderá ser ocupado por João. Opa! É o seguinte, aqui existe uma controvérsia. Ele era brasileiro nato, perdeu a nacionalidade brasileira e readquiriu. Existe uma corrente doutrinária que diz que quando ele readquire, ele volta como brasileiro nato. Existe outra corrente que volta como naturalizado. Vamos ver como foi que a questão adotou aqui? Assinale qual dos cargos a seguir poderá ser ocupado por João. Ministro do Supremo Tribunal Federal é cargo privativo de brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas é cargo privativo de brasileiro nato. Embaixador é cargo privativo de brasileiro nato. O único que ele traz como cargo que não é privativo de brasileiro nato é senador. Professor, e aí? Significa dizer que ele adotou a segunda corrente. Você tem que estar esperto nisso daí. Obviamente, uma questão tão polêmica assim pode não vir, muito provavelmente não virá. Mas eu quero que você fique treinado. Porque se ele colocou as 3 alternativas e colocou só uma, é porque ele está seguindo a outra corrente. Fique atento a isso também. Professor, a gente tem que pensar até nisso? Claro que tem. Ok? Vamos em frente. Enzo nasceu na Itália, mas mora no Brasil há mais de 40 anos e se naturalizou brasileiro. De acordo com a Constituição brasileira, nenhuma lei poderá estabelecer distinção entre natos e naturalizados. Perfeito, a não ser a própria Constituição. A alternativa que aponta de forma correta o cargo que Enzo poderá exercer é ministro do STF. Opa, ministro do STF não é cargo privativo de brasileiro nato. Ministro do STJ? Ministro do STJ pode, sem nenhum problema, ministro do STJ pode. Presidente do Senado Federal? Não. E presidente da Câmara dos Deputados? Não. Tá aí, ó. Letra B, é o único cargo que não é privativo de brasileiro nato. Próxima. Felipe é brasileiro naturalizado e foi morar no Japão, onde se casou com Júlia, uma mexicana. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e, ato contínuo, optou pela nacionalidade brasileira. Opa, ele vai ser brasileiro o quê? Nato ou naturalizado? Ele vai ser brasileiro nato. Professor, mas o pai dele era brasileiro naturalizado. Não interessa, era brasileiro. Ah, mas a mãe dele estava a serviço do México, lá na Alemanha. Não interessa. Você sabe a Constituição mexicana? Não, não sabe. Então você sabe a Constituição
brasileira. Se ele é filho de brasileiro que estava no exterior, que não estava a serviço do seu país, no caso o Brasil, que não foi registrado em repartição brasileira competente, só resta uma única alternativa. Ele via residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Foi o caso aqui dele? Foi. Então Alberto é brasileiro nato. Não interessa se o pai era nato ou naturalizado, o pai era brasileiro. Sendo assim, nessa situação hipotética, no que diz respeito à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que Alberto é alemão e brasileiro. Para. Você conhece a Constituição da Alemanha? Não, então você não pode dizer que ele é alemão. Para por aí. Ele é brasileiro naturalizado? Não, ele é brasileiro nato. Letra C de correto. Não marca, ele é alemão, ele é mexicano. Você não conhece as outras constituições. Você agora que está aprendendo a Constituição brasileira. Tá certo? Então, calma, tá? Vamos para a última. Dolores, espanhola de nascimento, residente no Brasil desde 99, ininterruptamente. Em razão do tempo de residência, caso decida optar pela nacionalidade brasileira em 2018, em 2018, quase 20 anos, 19 anos que ela reside no Brasil. Ela é estrangeira, residente no Brasil há mais de 15 anos. Não fala aqui de a condenação penal. Então, se ela não tiver condenação penal, ela pode requerer a nacionalidade brasileira? Pode, ela será brasileira naturalizada, naturalização extraordinária. Então, sendo assim, letra A, não poderá mais se naturalizar brasileira? Pode sim, tá falsa. B, não poderá retornar à Espanha sem o devido visto no passaporte? Ela é espanhola. C, deverá esperar completar 30 anos de residência ininterrupta? Não, 15 anos e ela já completou. Então só nos resta mais uma vez a letra D. Será brasileira naturalizada se o requerer, desde que não tenha sofrido condenação penal neste período. Perfeito! Mais uma vez, a alternativa D é o nosso gabarito. E aqui nós encerramos essas 30 questões de nacionalidade e direitos políticos. Mandar um abraço aí para todo mundo. Raquel, Cristina, Adriana, Aurineide, Maria Dias, Emara, Rodolfo, o Arley. Pessoal, firme aí. Perguntando aqui. Qual o gabarito da questão 28? Letra B, é o único cargo que não é privativo de brasileiro nato. Bacana? Qualquer outra dúvida, deixa aí que depois a gente responde com toda certeza. Um grande abraço, bons estudos e mantenha-se conectado aqui que vai continuar a nossa preparação. Valeu!